Quer entender o que é um plano terapêutico? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Eu sou a Maria Carolina Moreno e esse é o Portal Qualificação. Gente, plano terapêutico é um termo que a gente ouve muito falar aí no dia a dia da assistência à saúde, mas muita gente tem dificuldade de entender o que é. O plano terapêutico é a definição, é o planejamento do cuidado com os nossos pacientes. Cada paciente precisa ter o seu plano terapêutico. Ele é, por definição, individual. Acontece que ele deve ter uma abordagem multiprofissional. E aí começam as confusões. Vamos entender que a primeira coisa, o plano terapêutico ele pode ser hospitalar, ambulatorial e domiciliar. A gente precisa ter um planejamento de assistência para o nosso paciente, independente de onde ele esteja. No ambulatório, eu posso ter um planejamento de 6 meses, eu posso ter um planejamento de 2 anos, e isso vai depender das características do paciente, da patologia que ele tem, da condição em que ele se encontra. E a mesma coisa para uma condição, para uma internação hospitalar ou para uma assistência domiciliar. Segunda questão importante, a gente deve preferencialmente trabalhar em condições multidisciplinares, mas se isso não for possível, tudo bem esse plano terapêutico ser estabelecido pelo médico. Acontece que a gente sabe hoje que uma abordagem multiprofissional é mais efetiva a médio prazo e para a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, a gente precisa começar a quebrar esse paradigma só centrado no médico. Todo plano terapêutico deve ter uma previsão de alta, mesmo que essa alta seja uma alta daqui 2, 3 anos. Não tem problema, a gente precisa entender qual vai ser o período para o qual esse planejamento está sendo feito. Depois de definir essa previsão de alta, a gente precisa estabelecer uma meta terapêutica para o nosso paciente. E aí, quando eu estou falando de meta, no sentido de quando ele vai andar, quanto vai ser a hemoglobina glicada dele daqui 2 meses, 3 meses, ou quando vai ser o momento em que ele vai conseguir realizar suas atividades diárias sozinho. Isso deve ser sempre em acordo com o paciente. Meta terapêutica deve ser validada, discutida e considerar todas as possibilidades e aquilo que o paciente deseja, porque sem ele a gente nunca vai conseguir chegar nessa meta estabelecida. Bom, para a gente implementar, formalmente os planos terapêuticos nas organizações de saúde ou na assistência que a gente está prestando para os nossos pacientes, a gente precisa entender que existem 2 abordagens. A primeira abordagem é um plano terapêutico para um paciente cuja demanda de saúde é aguda. Então eu tenho uma intervenção que vai gerar um resultado esperado e ok. Muito provavelmente a maioria dos pacientes de cirurgias eletivas vão entrar dentro desse primeiro grupo de pacientes. E aí a gente estabelece o que eu gosto de chamar como plano terapêutico padronizado. A definição do plano terapêutico é que ele deve ser individualizado. Acontece que é tão frequente que ele seja similar que a própria organização de saúde já padroniza aquele plano terapêutico básico, mínimo, e só adequa pequenas questões para cada paciente que interna. O outro plano terapêutico, que a gente formalmente chama de individualizado, é voltado para pacientes de alta complexidade, pacientes críticos ou pacientes que estão dentro da estratégia da organização. Calma que eu vou te explicar. Quando a gente começa dentro de uma organização de saúde, principalmente, a discutir essas questões, a gente vai buscar os pacientes que vão se beneficiar de uma discussão maior do seu caso. Que vão ser quais pacientes? Primeiro, os pacientes que se encontram nas UTIs, pediátrica, neonatal, UTI adulto.
Depois, a gente vai falar dos pacientes que estão internados por maior período. Pacientes que vão permanecer 5, 6, 10 dias internados na organização de saúde. E depois, quando a gente está falando principalmente em ambientes ambulatoriais, de pacientes estratégicos, como pacientes diabéticos, por exemplo, que a gente sabe que os danos a longo prazo são muito importantes. Então, a gente escolhe estrategicamente trabalhar com aqueles pacientes e desenvolver planos terapêuticos individualizados para cada um deles. Bom, e por que é importante a gente entender isso? Porque nós vamos aos poucos ampliando essas discussões conforme a capacidade da sua organização. Não adianta querer implementar plano terapêutico para todo mundo de uma vez só, que vocês não vão dar conta. Além do que, o plano terapêutico pressupõe discussões multidisciplinares que precisam ser revisitadas periodicamente. Como assim, Carol? A gente estabelece um plano terapêutico multidisciplinar, faz esse registro multidisciplinar do prontuário. E aí, entre aspas, registro multidisciplinar quer dizer um registro que valha para todos os profissionais e que todos eles tenham acesso. Nesse registro, a gente vai fazer as metas acordadas com o paciente, quais vão ser os principais estratégias e como é que vai ser o acompanhamento. A gente revisita esses planos terapêuticos de acordo com o perfil dos nossos pacientes. Então, pacientes que são críticos, que estão em UTI, normalmente têm sua condição clínica mudada rapidamente. Então, é importante que esse plano terapêutico seja revisitado praticamente todos os dias, quiçá 2 vezes ao dia. Pacientes que estão internados na unidade de internação podem ter sua reavaliação feita a cada 3, 2 dias. Vamos entender que a reavaliação do plano terapêutico não é a avaliação diária do paciente por cada profissional que está prestando assistência a ele. Eu estou dizendo olhar para as metas que foram estabelecidas e realinhar as ações para que elas de fato consigam ser atingidas. Agora é importante a gente entender uma coisa. Para que o plano terapêutico seja atingido, uma série de condutas profissionais de cada especialidade precisam ser tomadas. E essas condutas aí são responsabilidades de cada profissional dentro da sua área de atuação. Então, o médico, para que o paciente consiga ter alta em até 3 dias, conforme foi estabelecido no plano terapêutico, pode estabelecer na sua conduta uma solicitação de exames para acompanhamento da anemia, pode pedir um raio-x para avaliação da condição pulmonar daquele paciente, para que ele consiga adequar as medicações para que esse paciente esteja preparado para a alta, conforme o que foi discutido. Todo esse conteúdo fez sentido para você? Comenta aqui para mim nos comentários. Aproveita, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui no Portal Qualificação. Eu tô esperando. Até! Tchau!